Então vamos começar o nosso curso do hobby ao lucro, o seu guia financeiro. Antes de mais nada, eu quero dizer que eu estou muito empolgada, porque de fato esse é um curso já testado, validado e já transformou a vida de vários empreendedores do ramo de eventos. Bom, com certeza, alguns dos desafios você já deve ter passado ou está passando, né? Uma concorrência desleal, precificação abaixo do mercado, recebo o pagamento parcelado ou à vista, o que eu faço com esse dinheiro que eu recebi de uma vez? Cancelamento imprevisto. Nossa, será que eu vou ter o dinheiro para devolver para o cliente do contrato dele? Falta de constância no faturamento e baixa demanda nos períodos. Isso daqui acontece bastante. Tem evento, tem mês que você entrega 5 eventos, mas também tem mês que você não entrega nenhum evento. Isso é uma falta de constância no seu faturamento. E a pergunta clássica: quanto que eu tenho que tirar de salário? Assim como eu falo nas palestras para os clientes quando chegam também na nossa empresa, depende. Depende porque precisa ver toda a análise financeira da sua empresa para ver qual é o seu custo de vida e também se a empresa ela tem capacidade para pagar isso. Mas fica tranquilo, que aqui no curso do Hobby ao Lucro você vai descobrir como calcular o seu salário. Bom, para a gente começar a entender sobre o mercado de eventos, você precisa entender um panorama, tá? Isso de fato acontece. Então, primeiro de tudo, você começa com o seu serviço, adaptando ele a cada entrega, a cada processo executado. Você começa a identificar que você tem um perfil de cliente ideal que você trabalha. Então, é basicamente o mesmo perfil. Você pode até fazer uma pesquisa mercadológica que você vai ver que as informações, elas batem, tá? É um nicho extremamente promissor, é um nicho que traz muitas oportunidades, né? Com certeza você acabou ingressando por alguma oportunidade ou até mesmo conhece alguém que veio através dessas oportunidades e é um setor que ele cresce anualmente, é um setor que tem um potencial incrível de crescimento e isso quer dizer que você consegue fazer dinheiro, né? E vamos falar da nossa jornada do rumo ao lucro, não é verdade? Então aqui a gente vai identificar o que... Então, vamos falar da nossa jornada do rumo ao lucro, como que vai ser essa sua caminhada de transformação. Bom, então, tudo vai começar com a base da conscientização. Antes de chegar e já trabalhar com a mão na massa, de fato utilizar as ferramentas que eu vou ensinar, você precisa antes tomar consciência daquilo que está de errado para você depois poder transformar. Então, a gente trabalha nessa dinâmica. Essa dinâmica praticamente ela não vai mudar na sua empresa, tá? Porque é um processo. O processo ele tem aquelas suas etapas, certo? Então, essas são as etapas que o seu financeiro, que você tem que seguir para organizar ele. Então, primeira etapa, conscientização. Segunda, organização. Tá, então peraí. Eu entendi que algo está de errado e eu entendi também que eu preciso organizar aquilo que está de errado. Mas como que eu vou identificar de fato que algo está de errado? Porque a gente sempre tem aquele feeling, aquele sentimento que alguma coisa não está certa. Ou até mesmo numa conversa entre fornecedores quando vocês estão entregando o evento. Então, a gente identifica isso com controle. Ai, mas hoje eu não tenho tempo. Vai precisar arrumar tempo. Porque se você não tiver o controle, a sua empresa, ela cada vez mais vai ter mais desafios para você enfrentar. E a gente sabe que empreender já não é fácil. Então, se você já está tendo e tomando a consciência de como você pode transformar a sua empresa, você vai precisar arrumar a sua dinâmica para você começar a ter esse controle. Tá, fiz o controle, arrumei tempo, estou fazendo o controle. Vai para análise de dados. Não é somente preencher planilha, não é somente você preencher um planner e achar que isso vai mudar a sua vida. Não. Só vai mudar a sua vida e transformar a sua empresa se você fazer essa análise e sempre
praticar o PDCA, que nada mais é que planejar, fazer, verificar e agir. Então, lembra que a gente falou dos desafios? Eu tô com um problema na precificação. Tá, então eu vou traçar como eu vou fazer a minha precificação. Tá, já idealizei como eu vou precificar. Segundo passo, fazer. Vou colocar no papel todos os meus custos, todas as minhas despesas e vou identificar com a margem de lucro, se eu vou pagar comissionamento, qual vai ser aquela gordura na hora de eu fazer a negociação com o cliente. Então eu já tô na etapa de fazer. Vou verificar. Como que eu vou verificar? Eu vou para uma ação. Então tá bom. Como que é essa ação? Se a gente está dando exemplo de precificação, você vai para uma negociação e vai verificar como que foi a resposta do seu cliente com essa precificação. Se ele achou caro, se ele te respondeu, se ele não te respondeu, ou se ele negociou, você conseguiu utilizar daquela gordurinha. E aí você sempre vai analisar, tá, eu senti que teve alguma resistência no primeiro momento com o valor passado do serviço, mas depois ele fechou. E aí você vem para a quarta etapa, você vai agir. Você vai ver o seu processo, vai reavaliar ele e ver o que você pode mudar. Na empresa, sempre vai ser assim. É como se fosse uma engrenagem. Você vai planejar, você vai executar, vai verificar o que deu certo para melhorar. Aquilo que não deu certo, você vai tirar o que não deu certo e vai fazer os ajustes necessários, certo? E lembra que eu falei que você precisa fazer essa análise de dados? Pois é. A gente vai começar com timeline. Timeline nada mais é que uma linha do tempo. E essa linha do tempo é um cronograma que você vai parar e dedicar especialmente para fazer a organização financeira da sua empresa. Bruna, eu tenho que fazer isso somente pro financeiro? Você pode fazer para qualquer área, marketing, comercial ou terceirizar esse serviço. Mas são demandas que precisam ser feitas na sua empresa, principalmente porque você não para organizar o casamento, a festa, o debutante do seu cliente, porque ele te contratou, você precisa entregar, não é isso? Pois é, a sua empresa ela também tem esses deveres que você tem com ela. Senão, o dinheiro vai escoar, você não sabe para onde vai ter ido, você vai olhar no extrato bancário e vai falar: nossa, teve toda essa movimentação, mas cadê o dinheiro? Então você precisa, é o que a gente falou aqui, ó, precisa tomar conscientização e fazer essa organização e esse controle. E como que você vai fazer isso? Com prazo. Você vai precisar criar uma rotina para cumprir essas obrigações e atender esses prazos com a sua empresa. Geralmente, a gente, quando tem uma contabilidade, a gente atende esses prazos com um contador. Ele vai passar, olha, você tem até tal data para me passar esse tipo de documento. Quando você está começando, quando você está como autônomo ou quando você é MEI, você ainda não tem essa obrigação, porque suas obrigações são menores com o governo. Então você consegue administrar isso sozinho, né? Ou, não conseguindo, pode terceirizar. Então aqui são temas que você vai trabalhar. Então aqui a gente já deixou uma estrutura, que é a estrutura que a gente trabalha com os nossos clientes. Como eu falei, esse curso já está validado. Então, tá, a gente tem dos meses, que é de janeiro de 2025 até dezembro de 2025. Pode ser esses anos? Pode ser 2026, 2027, não importa. O importante é você sempre ter a apuração mensal, desde que seja de janeiro até dezembro. Prazo de entrega. Tá, se eu tô falando que eu vou apurar o mês de janeiro, eu tenho que fazer esse fechamento no máximo do dia 5 ao dia 10 do mês seguinte. Aqui, nesse exemplo que a gente tá, é que o fechamento é no dia 1/2, referente ao mês de janeiro, e eu preciso fazer a reunião até dia 10/2. Nossa, mas eu mesmo tenho que fazer reunião comigo? Sim, você mesmo tem que fazer reunião com você, ou você precisa fazer reunião com seu sócio também, se você tiver, tá? Porque é aquele tempo que você vai parar e você vai analisar esses dados e verificar aquilo que você precisa mudar na sua empresa, certo?